Fala galera, vamos para mais uma aula exclusiva do Estratégia Concursos. Nosso objetivo é começar a falar sobre redes de comunicação. Há princípios, há terminologias que são relevantes para a prova. Então, vem comigo. Quando a gente pensa em comunicação, o objetivo é o quê? Passar uma informação de um ponto para outro. E aí, a gente tem elementos, componentes que são relevantes. Toda comunicação implica um emissor, implica um receptor, implica uma mensagem que você vai escrever, vai falar, um meio de transmissão para que aquela mensagem possa ser levada de um ponto a outro. Esse meio de transmissão também pode ser chamado de canal. E imaginando aqui que Tício quer conversar com Mévio, para que eles possam conversar, é preciso definir um idioma. Esse idioma vai ser análogo ao protocolo. Então, toda comunicação tem 5 componentes. Isso pode cair numa prova. O emissor e o receptor. Bem óbvio, né? A pessoa que emite é que produz a informação. O receptor é aquele que vai, de fato, receber a informação. A informação é a mensagem propriamente dita. O meio de transmissão é o canal por onde a informação vai ser transportada e o protocolo o idioma. Legal? Agora, quando a gente pensa na comunicação, essa comunicação ela pode variar de acordo com o sentido. A comunicação ela pode ser simplex, half duplex ou full duplex. O que é isso? Simplex, a informação trafega em um único sentido. Vamos dar um exemplo? Vamos. Quando eu penso na minha televisão, eu tenho um receptor de TV em casa. Todo mundo tem. E eu recebo a programação lá da Rede Globo, da Rede Record, do SBT. Eu recebo as programações, as novelas, os filmes. É uma via de mão única. Se eu não estiver gostando de um programa, eu não tenho como interagir com o apresentador daquele programa. Então, o aparelho de TV, ele é um receptor. A informação trafega em um único sentido, simplex. Da mesma forma, funcionam os nossos aparelhos de rádio AM e FM. Já é obsoleto, né? Mas vejam, eles só recebem a transmissão. Há uma antena. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem um morrão chamado Sumaré, com uma antena onde ele vai transmitir as ondas de rádio para milhares de aparelhos receptores. Então, a comunicação é simplex. Agora, é possível que o aparelho seja tanto um receptor quanto um emissor. Por exemplo, se eu pensar em um talk about, lembram aquele radinho de comunicação? Rádio amador, interfone, são aparelhos que costumam ter a característica de serem half duplex. Gente, eu vou lembrar com saudade do Nextel. Vocês lembram do Nextel? O rádio? E o Nextel era uma maravilha. Até os relacionamentos eram melhores com o Nextel. Por quê? Porque ora eu falava, ora eu escutava. Quando eu usava a Nextel, eu tinha certeza que quando eu estivesse falando, a minha esposa ia estar escutando. Hoje em dia, eu começo a falar, dependendo do que eu estiver falando, ela começa a falar junto. E aí, um começa a ficar irritado, começa a falar mais alto. Discórdia. Olha que tristeza. Quando os dois conseguem falar ao mesmo tempo, a gente tem uma comunicação full duplex. Ou simplesmente duplex. Ok? Então, na comunicação simplex, eu tenho transmissão em um único sentido. Essa seria a representação de uma transmissão simplex. Na transmissão half duplex, eu tenho uma comunicação
em duplo sentido não simultânea. Ora envia, ora recebe. E na comunicação full duplex, eu vou poder enviar e receber ao mesmo tempo. Beleza? Então, como é que isso cai na prova? É o mais importante. Vamos ver. Questão da Polícia Federal. Em redes de comunicação de dados, observem que ele coloca de maneira genérica. Quando o edital traz comunicação de dados, pode cair telefonia, pode cair rádio, pode cair internet. Em redes de comunicação de dados, existem 3 modos de transmissão. O simplex, em que os dados circulam em apenas um sentido. Até aí, beleza. O ref duplex, em que os dados circulam nos 2 sentidos, ao mesmo tempo. Aí a questão ficou errada. E o full duplex, também conhecido por ligação de alternância. Ora envia, ora recebe. O que a gente percebe aí? Ele trocou os conceitos de ref duplex com full duplex. Por isso a questão está errada. Então esse é um exemplo de como o assunto é abordado. Legal? Vamos para a próxima. Questão da ABIN. Em uma rede de comunicação operando no modo ref duplex ou semiduplex, ele está colocando aí como se fossem equivalentes, ocorre transmissão simultânea. Se ela é ref duplex, é metade do tempo enviando, metade do tempo o quê? Recebendo. A ideia é essa, né? Então, a comunicação vai ser simultânea? Não, a questão está errada. Beleza? Mais uma. Banco da Amazônia. No modo ref duplex, cada estação de uma rede de computadores pode transmitir e receber. Até aí é verdade. Só não pode ser simultâneo. Então, o primeiro período está certo. Entretanto, a capacidade total do canal tem que ser dividida entre os 2 sentidos de transmissão. E aí? O que você acha? Imaginem o seguinte. A gente tem um canal que é como se fosse uma estrada. Uma estrada, ela tem várias pistas para o tráfego de carros. Não é verdade? O canal, ele tem, vamos considerar, uma largura de banda para o tráfego de dados. Então, imaginem que essa largura aqui, ela possibilita 10 megabits por segundo. Se eu estou trabalhando com uma comunicação full duplex, eu sei que a pista toda, a estrada toda, tem N pistas. O que eu vou ter que fazer para que eu possa ter uma rua de mão dupla? Eu vou ter que dividir em 2 faixas, né? Uma para cada sentido. E aí, a quantidade de pistas por faixa vai ser menor, obviamente. Olha o que eu estou querendo colocar. Se a comunicação fosse full duplex, eu poderia colocar, por exemplo, 5 megabits para saída e 5 megabits para recebimento, para entrada. O envio a gente chama de upload. O recebimento a gente chama de download. Se as taxas de envio e recebimento são iguais, a gente fala que elas são simétricas. Em uma rede de computadores, é muito comum, por exemplo, quando eu acesso a internet, que as minhas taxas sejam assimétricas. Por quê? Porque eu faço muito mais download na internet, enquanto usuário doméstico, do que upload. Pensa aí, você. O que você faz na internet? Você assiste Netflix, você assiste YouTube, você acessa as redes sociais, você lê os e-mails. Então, você tem um tráfego de download muito maior do que o tráfego de upload. Vejam,
O que é possível que um governador faça numa estrada? Ele conhece os horários de rush. É possível que ele aumente a quantidade de pistas num determinado sentido de manhã e faça o inverso à noite, por exemplo, né, para que o pessoal possa ir com um congestionamento menor e voltar também com maior rapidez. Então, essa largura ela pode ser gerenciada. As empresas que oferecem serviços de internet, por exemplo, elas tendem a oferecer taxas assimétricas, com download maior do que upload. Então, você tem lá 10. É possível que ele coloque 8 para download e 2 para upload. Aí as taxas deixaram de ser o quê? Simétricas, passaram a ser assimétricas. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo colocar para vocês que quando a comunicação é full duplex, a gente tem duas maneiras de permitir a simultaneidade. Ou a gente vai oferecer um link com 2 caminhos, ou seja, um enlace, uma conexão com 2 fios, com 2 cabos, né, onde um vai ser para o upload e o outro vai ser para o download, um vai ser para o envio, o outro vai ser para o recebimento. Essa é a hipótese 1. Ou você vai pegar aquele único canal e vai dividir ele como se fosse em 2 faixas. Vai pegar um meio de transmissão e vai criar 2 canais. Onde um será para recebimento, outro será para envio. Necessariamente os 2 canais vão ser de mesma medida? Não. É possível? Sim. Se forem de mesma medida de taxa de transmissão, eu posso falar que é simétrico. Se forem taxas de transmissão diferentes para download e upload, eu posso falar que é o quê? Assimétrico. Então, ou haverá 2 links, um link com 2 caminhos, na verdade, né? Porque o link, o conceito de link está associado a enlace, ou a gente vai ter o quê? Um canal dividido em 2. Voltando para a questão. O primeiro período da questão está correto. Quando ele fala em half duplex, a comunicação será o quê? Não simultânea. Sendo que, ora eu vou enviar, ora eu vou receber. Se a largura é de 10 megabits, ora ele vai operar a 10 megabits, ora ele vai operar para envio a 10, ora ele vai operar para recebimento a 10. Então, o segundo período torna a questão errada. Olha como a questão ficou mais difícil. Entretanto, a capacidade total do canal tem de ser dividida entre os 2 sentidos? Não. Ela vai ser dividida quando a comunicação for o quê? Full duplex. Ou vai ter 2 canais, ou 2 canais, 2 cabos, 2 fios, nem 2 links, ou melhor, 2 caminhos fisicamente, ou aquele canal vai ter que ser dividido em 2. Beleza? Por isso a questão aí está errada. Eu estou querendo colocar que o fato de ser half duplex não implica essa divisão. Essa divisão seria factível se fosse full duplex. Por isso que a questão está errada. Vamos para a próxima. Em radioamadores, antes eu falei Nextel. Para quem não pegou o Nextel, era um rádio, né? Era um rádio móvel, onde ora a pessoa falava, ora a pessoa escutava. Não podia falar e escutar ao mesmo tempo. Em radioamadores, imagina, o carinha vai trabalhar na polícia. Aí ele tem lá aquele rádio da viatura. Quando ele aperta o PTT para falar, todo mundo escuta aquilo que ele vai falar. Todo mundo que está naquele mesmo canal, naquela mesma frequência, vai escutar. Enquanto ele estiver falando, os outros têm que ficar esperando. Senão, vai dar uma interferência, não vai funcionar.
Em radioamadores, a transmissão de dados em ambos os sentidos é do tipo full duplex? Não, essa questão está errada. É do tipo half duplex. Aí, pessoal, se cai rede de comunicação, você tem que conhecer as redes de comunicação pertinentes, né? Você vai ter que saber que TV, AM e FM, rádio AM e FM, que a gente está acostumado a ouvir aí no carro, na música e televisão, tem o quê? Comunicação simplex. Rádio amador, half duplex. Telefonia, full duplex. São os principais exemplos. Legal? Show de bola. Vamos para a próxima. Questão do TRE do Piauí. Pode-se classificar a ligação física existente entre duas entidades do nível físico em relação a diversas propriedades de transmissão do enlace. Lembrando que enlace aqui é a conexão. É o link. Em relação ao sentido, é isso que importa para mim. Uma comunicação que ocorre nos sentidos direto e inverso de forma simultânea é denominada full duplex. Vejam que, em relação ao sentido, só podia ser simplex, half duplex ou full duplex. Ou seja, não tem nem como errar essa questão. Por isso, o gabarito aí é o quê, gente? Letra C de Charlie. Ok? Em relação ao sentido, a comunicação é simplex, half duplex ou full duplex. Se ela ocorre de forma simultânea, ela é full duplex. Beleza? Gabarito aí, letra C. Agora, para a gente fechar esse conteúdo de rede de comunicação, vale a pena lembrar alguns termos. Então, uma rede é um conjunto de dispositivos. Os dispositivos, eles costumam ser chamados de nós ou de hosts. É uma terminologia bastante comum em rede. Esses nós ou esses hosts são quaisquer equipamentos conectados na rede. Eles são conectados através de quê? De um link. O link vai ligar, vai permitir a comunicação do emissor com o receptor. Agora, quais são os critérios de rede que devem ser atendidos? Quando eu vou montar uma rede, eu tenho que monitorar, mensurar o desempenho, a confiabilidade e a segurança. O que tem relação com o desempenho é o throughput e o delay. O throughput está relacionado com a vazão. O que é isso? Quando eu recebo dados, eu tenho uma taxa de transmissão. Mas nem todo dado que eu recebo é útil. Existem vários pacotes de controle durante uma transmissão. Esses pacotes de controle, eles não trazem informações líquidas. Conforme vocês forem avançando a matéria de rede, vocês vão compreender melhor o que são esses pacotes de controle. SYN, ACK. E é preciso que você compreenda que a vazão, eu posso ter um download de 10 megabits, mas não necessariamente estar baixando 10 megabits de informação de fato, devido a esses pacotes de controle que vão ser usados para garantir que aquela informação está íntegra, para verificar a necessidade de retransmissões, identificar erros. Então, nem todo pacote de dado que eu recebo é válido. Há pacotes que são de controle. E a vazão, ela vai medir o quanto de informação líquida vai estar chegando na máquina. Já o delay é o famoso atraso. É muito comum numa aula ao vivo que eu fale e você escute 30 segundos depois. É comum esse delay, esse atraso durante uma transmissão, por exemplo. Ok? Então, se eu quero oferecer um serviço de comunicação em tempo real, eu tenho que verificar se o delay permite isso. O desempenho ele é medido pela vazão, pelo atraso. E a confiabilidade? Um sistema confiável é aquele que funciona de acordo com o que foi projetado,
com o que foi planejado, é o que corresponde às minhas expectativas. Então, a ideia da confiabilidade é medir a frequência de falhas e o tempo de restauração. É lógico que qualquer sistema pode ter falhas, nada é 100% seguro, mas eu preciso ter certeza de que eu posso confiar naquele serviço. E quando falhar, o tempo que vai ser necessário para restaurar. E a segurança? A segurança tem os seus princípios, a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade. A própria confiabilidade tem relação com a segurança. É uma propriedade adicional da segurança. A ideia da segurança está associada ao quê? Proteção contra acessos não autorizados, criptografia, confidencialidade, procedimentos para recuperação de perda de dados, verificação de integridade, checksum, são alguns mecanismos usados em redes. Legal? E como é que pode cair? É isso. A intenção é sempre essa, a prova. Então vejamos. As redes de computadores surgiram para permitir o compartilhamento de diversos recursos, sejam recursos de hardware, sejam recursos de software. Eu posso dividir o uso de equipamentos ou de programas, de arquivos, permitir o trabalho colaborativo. E são amplamente usadas dentro das organizações. Por quê? Porque vão melhorar os processos, né? Vão permitir o melhor uso dos recursos. Então, a ideia da rede é sempre otimizar. Por serem completamente seguras, nada é 100% seguro. Então, quando ele coloca por serem completamente seguras e não possuírem nenhuma vulnerabilidade, a questão ficou absurda. A rede ela tem que ser confiável, mas nada é 100% seguro. Na confiabilidade, a gente vai, inclusive, identificar quais são os riscos, a gente vai conhecer, a gente vai investir em segurança para quê? Para minimizar as vulnerabilidades, para proteger de ameaças. Então, nada é 100% seguro, por isso a questão está errada. Tipos de conexão. Nós temos dois tipos de enlace. O enlace ele pode ser ponto a ponto ou multiponto. Esse assunto é fácil. Quando eu tenho um pedaço de cabo e esse pedaço de cabo liga duas pontas, o nome está dizendo ponto a ponto. Ponto a ponto está associado a par. Liga dois. Então, eu tenho um pedaço de cabo ligando A, um pedaço de cabo ligando B. A comunicação é o quê? Ponto a ponto. Vejam. Se eu colocar aqui 3 máquinas e fizer uma conexão aqui ponto a ponto, quantos cabos eu tive aqui? Cabo 1, cabo 2, cabo 3. Se eu quiser pegar mais um desses nós e ligar todos os demais, eu vou ter que ligar 4, 5, 6. Eu vou ter que ter 6 cabos. O que eu estou querendo mostrar aqui? Eu tenho links, eu tenho enlaces ponto a ponto. É um pedaço de cabo para ligar cada par. Então, na comunicação ponto a ponto, uma conexão ponto a ponto oferece um link dedicado entre dois dispositivos. Aí você pode, graficamente, pensar como se fosse uma reta para ligar dois nós, né? Dois hosts. Agora, a ideia do multiponto é muito próxima do varal. Varal? Meu filho, você quando vai pendurar roupa, botou a roupa para lavar, depois tem que esticar em algum lugar para secar. Aí você pendura no varal. Você não vai puxar um pedaço de cabo para cada camisa. Você coloca lá uma corda grandona, não é isso? E você prende com um pregadorzinho as roupas nessa corda. Então, de maneira análoga, na conexão multiponto, você tem um único cabo, você tem um único enlace. E diversas máquinas estão presas
a esse enlace. Aí a conexão é o quê? Multiponto. Onde 2 ou mais dispositivos compartilham um único link. Coloquem 2 ou mais dispositivos compartilham um único link. Beleza? Então, com isso, a gente vai fechando essa aula acerca das redes de comunicação e seus principais conceitos, terminologias. Vamos que vamos! Valeu!